Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer o balanceamento químico, que pode ser por tentativa e por oxirredução. Primeiramente, eu vou falar sobre balanceamento por tentativa. É um balanceamento simples, utilizado para ações simples, onde se faz o igualamento dos coeficientes dos reagentes com dos produtos, utilizando a regra Macho. O que é essa regra? É uma regra de prioridade de balancear, sendo os metais primeiro balanceado, seguido de metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Para fazer o balanceamento dessa equação, utilizamos por tentativa, em que primeiro balanceamos o carbono por não ter elementos metálicos e ametálicos. Então, como do lado do reagente tem 2 carbonos, do lado do produto também deve ter 2. Então, por isso, coloca-se o 2 nesse elemento. Seguido, vamos balancear o hidrogênio. Como de um lado tem 6 hidrogênio, do lado tem 2, então deve ter 6 aqui também. Para ser 6, coloca um 3 para multiplicar 3 vezes 2 ser igual a 6. Como está aqui. Seguido do oxigênio. O oxigênio, de um lado, tem 7. Do lado do reagente também deve ter 7. Então, coloque-se uma fração 5 sobre 2, pois o resultado dessa fração com a multiplicação desse coeficiente vai ser 5. E 5 mais os dois coeficientes dessa molécula vai ser igual a 7. Porém, num balanceamento, não se deve ter números assim, só números inteiros. Então, para isso, multiplica toda a equação por 2 para eliminar a fração, resultando nesses coeficientes. Com isso, esse elemento vai ter 2, o oxigênio, o gás oxigênio 5, o gás carbono 4 e água 6. Seguindo, vamos falar sobre o balanceamento por oxirredução. Ele é um tipo de balanceamento que o número de elétrons deve ser igual ao número de elétrons cedidos, deve ser igual ao número de elétrons doados. E para fazer, ela é utilizada em reações mais complexas, onde há mais de um metal ou ametal, ou mesmo o mesmo elemento aparecendo em muitas substâncias. Fazendo que com o método de tentativa seja um pouco confuso de operar. Para isso, deve seguir alguns passos. Primeiro, determinar o número de NOx de todos os átomos e íons da reação, para saber qual elemento sofre oxidação e qual elemento sofre redução. Nesse segundo passo, vai fazer a variação de NOx entre o elemento que oxida e o elemento que reduz. No terceiro passo, é feita a inversão dos valores da variação. E no quarto, já determinados coeficientes desses dois elementos, que sofrem oxidação e que reduz, balanceados os demais elementos por método de tentativa. Então, nessa equação, vamos primeiro determinar o número de oxidação, que é o NOx, de cada elemento. O número de oxidação está aparecendo acima desses números vermelhos. Aqui podemos destacar qual o elemento que variou o NOx entre o reagente e o produto. Com isso, o manganês ele sai de 7 mais 2
Então, ele diminuiu o seu NOx, consequentemente, ele reduziu, pois teve um ganho de elétrons. O outro elemento que sofreu alteração de elétron, que no caso oxidou, é o cloro, pois ele saiu de -1 a 0, perdendo elétron e, consequentemente, aumentando seu NOx. Então, o segundo passo é determinar a variação da oxidação e da redução. Para a variação do manganês, é feito a diferença do número de NOx, que é igual a 5, e multiplica pelo coeficiente de maior valor. Como no reagente, no produto, ambos têm um coeficiente igual a 1, então se multiplica por 1, 5 por 1, que é igual a 5. Já no cloro, ele variou 1, saiu de -1 a 0, e multiplica por um maior coeficiente. Entre o cloro do reagente e o cloro do produto possui maior coeficiente, que é igual a 2. Multiplicando 1 vezes 2 é igual a 2. No terceiro passo é feita a inversão dos valores da variação. Então, o elemento que possui o manganês, ele tem uma variação NOx igual a 5, e esse 5 será o coeficiente do cloro. Como o coeficiente do cloro será o coeficiente desse elemento. Com isso, a equação fica assim. Depois, no quarto passo, é feito o balanceamento de todos os outros elementos por método de tentativa. Então, seguindo o passo, como do lado manganês é igual a 2, tem 2 elementos aqui também tem 2, então coloco o coeficiente 2. Depois, balanceio o potássio. Como aqui tem 2 potássios, aqui também deve ter 2. Então, coloca esse coeficiente aqui no cloreto de potássio. Seguido do cloro. No lado do produto, são 16 cloros. Aqui tem 2, aqui vai ter 4, 4 mais 6, 8, 4 mais 6, 10, desculpe. E aqui 5 vezes 2, 10. Então o total vai ser 16. Então do lado do reagente deve ter 16 cloros. E seguido por último, balanceio o hidrogênio. Como de um lado tem 16 hidrogênio, aqui também deve ter 16. Como aqui já tem 2, então multiplica esse 2 por 8 para ser igual a 16. Então aqui é a equação totalmente balanceada com seus respectivos coeficientes. Então esses são os dois métodos de balanceamento. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.